Era empregada doméstica na casa de uma família que se achava dona da cidade, mas na verdade estavam falidos. Quando me acusaram de roubar um colar de pérolas caríssimo, decidi que não ia mais ficar calada. Naquele dia, coloquei toda a verdade para fora e fiz questão que toda a cidade soubesse quem realmente eram os Almeida. Antes de começar minha história, peço que deixem um like neste vídeo, se inscrevam no canal e comentem de qual cidade estão assistindo. Seu apoio significa muito para mim. Meu nome é Ivone, tenho 62 anos e quando olho para trás, para aquela mulher de 48 anos que eu era, ainda sinto um misto de raiva e orgulho. Raiva pelo que passei, orgulho por ter tido coragem de enfrentar. Nasci e cresci numa cidade média do interior de São Paulo, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo, onde as famílias tradicionais mandam e desmandam há gerações e onde gente pobre como eu precisa saber o seu lugar. Comecei a trabalhar como doméstica aos 14 anos. Minha mãe tinha morrido quando eu tinha 12. Meu pai bebia demais para manter emprego fixo e éramos 5 irmãos para alimentar. Fui a mais velha, então coube a mim ajudar a sustentar a casa. Trabalhei em várias casas ao longo dos anos, sempre honesta, sempre dedicada, sempre invisível do jeito que patrão gosta que empregada seja. Casei aos 22 com o José, um homem bom que trabalhava como pedreiro. Tivemos 3 filhos, 2 meninas e um menino. Continuei trabalhando porque um salário só não dava e fui juntando experiência, referências, até que consegui os melhores empregos da cidade. As famílias ricas disputavam empregada experiente, confiável, que soubesse cozinhar bem e manter a casa impecável. Foi aos 45 anos que entrei para trabalhar na casa dos Almeida. A família mais tradicional da cidade, ou pelo menos era o que eles faziam questão que todos pensassem. Dona Teresa Almeida era matriarca, uma mulher de 60 e tantos anos, magra, sempre vestida em roupas caras, cabelos tingidos de louro platinado, unhas feitas toda semana no melhor salão. O marido dela, seu Antônio, tinha morrido 5 anos antes, deixando ela com 2 filhos adultos. A Cristina, a filha mais velha, tinha 40 anos, era casada com um advogado e morava em São Paulo, mas vivia voltando para a cidade. E o Fernando, de 35, que morava com a mãe, nunca tinha casado, vivia de aparências e mordomias que a família proporcionava. A casa era enorme, um sobrado antigo no centro da cidade, daqueles com pé direito alto, lustres de cristal, móveis de madeira de lei, jardim com fonte e tudo. Tinha pertencido à família Almeida por gerações e Dona Teresa tratava aquilo como se fosse palácio, e ela a rainha. Quando fui contratada, a entrevista foi quase uma audiência real. Dona Teresa me recebeu na sala de visitas, sentada numa poltrona de veludo verde, me olhando de cima a baixo como se estivesse inspecionando mercadoria. "Você tem referências?" ela perguntou, a voz saindo arrastada, cheia de afetação. "Tenho sim, senhora. Trabalhei na casa da família Rodrigues por 10 anos, na casa da dona Marta por 5 anos antes disso. E por que saiu da casa dos Rodrigues? Eles se mudaram para o Rio de Janeiro. Me ofereceram para ir junto, mas minha família está aqui, não quis sair." Ela pegou as cartas de referência que eu tinha trazido, leu com atenção, fazendo aquela cara de quem estava avaliando algo muito sério. Suas funções aqui seriam limpeza geral da casa, preparo das refeições, lavagem e passar de roupas. Trabalha de segunda a sábado, das 7 da manhã às 5 da tarde. Domingo folga. Pago R$ 1.200 por mês. Era um salário bom para a época, melhor que o que ganhava antes. Aceitei na hora.
sem perceber que estava entrando num ninho de cobras. Os primeiros meses foram tranquilos. A casa era grande, dava trabalho, mas eu estava acostumada. Acordava às 5:30 da manhã, chegava pontualmente às 7, começava pela cozinha, preparando o café da manhã de Dona Teresa e do Fernando. Ela gostava de tomar café na cama, servido em bandeja de prata com toalha de renda, pão francês quentinho, manteiga da boa, geleia importada, café coado na hora, suco de laranja espremido na hora. O Fernando tomava café já vestido para sair, sempre de terno e gravata, como se fosse trabalhar em lugar importante. Descobri depois que ele ia para o clube, jogava sinuca com os amigos, almoçava por lá, voltava no meio da tarde para dormir. Mas fingia que tinha ocupações sérias, que cuidava dos negócios da família. Dona Teresa passava as manhãs no telefone, fofocando com as amigas ou recebendo visitas para chá da tarde. Tinha todo um ritual com porcelana inglesa, bolo que eu fazia, salgadinhos que preparava desde cedo. As amigas dela eram todas iguais, mulheres mais velhas, cheias de joias, perfume caro, falando de viagens, de compras, de eventos sociais. Eu circulava entre elas como fantasma, servindo, recolhendo xícaras vazias, ouvindo conversas que não devia ouvir. E foi assim que comecei a perceber as rachaduras na fachada perfeita dos Almeida. Ouvia Dona Teresa reclamando das contas, falando baixo no telefone com o gerente do banco, pedindo mais prazo para pagar isso ou aquilo. Ouvia o Fernando brigando com a mãe, dizendo que precisava de dinheiro, que os amigos iam desconfiar se ele não pagasse a rodada no bar. Via as contas chegando pelo correio, pilhas delas acumulando na escrivaninha do escritório que eu limpava. Contas de luz, de água, de telefone, todas em vermelho, com aviso de corte de serviço. Cartas do banco, com palavras que eu não entendia bem, mas que pareciam sérias, ameaçadoras. Mas por fora, para a cidade, os Almeida continuavam sendo os Almeida. Jantares beneficentes onde Dona Teresa aparecia de vestido de gala. Festas no clube onde o Fernando bancava o playboy generoso. Missas de domingo na primeira fila da igreja, demonstrando piedade e importância. Comecei a notar outras coisas também, objetos sumindo da casa aos poucos. Uma estatueta de bronze que ficava no aparador da sala simplesmente não estava mais lá. Um quadro antigo que decorava o corredor desapareceu. Dona Teresa dizia que tinha mandado para restauração ou que tinha emprestado para exposição, mas eu sabia que estava mentindo pelo jeito como desviava o olhar. Um dia, limpando o quarto do Fernando, encontrei empenhos de casa de penhores. Relógios, abotoaduras de ouro, até a aliança do falecido seu Antônio. Ele estava vendendo tudo, transformando o patrimônio da família em dinheiro para manter as aparências. Fiquei quieta. Não era meu lugar falar, comentar, opinar. Eu era empregada. Meu trabalho era limpar, cozinhar, servir e ficar invisível. E era exatamente isso que eu fazia, até o dia que tudo mudou. Foi numa segunda-feira de manhã, 3 anos depois, que comecei a trabalhar lá. Cheguei como sempre, pontual, entrei pela porta dos fundos, guardei minha bolsa no quartinho que usava para trocar de roupa. Vesti o uniforme, amarrei o cabelo, fui para a cozinha começar o café. Dona Teresa desceu mais cedo que o normal, ainda de roupão, o rosto sem maquiagem mostrando a idade real que ela escondia tão bem. Estava nervosa, agitada, as mãos tremendo. Ivone, você viu meu colar de pérolas? Ela perguntou sem nem dar bom dia. Não, senhora. Que colar? O colar que minha mãe me deixou. Pérolas legítimas, raríssimas,
vale uma fortuna. Estava no meu porta-joias ontem à noite e agora não está mais. Senti um arrepio na espinha. Conhecia aquele colar, tinha visto ela usar algumas vezes. Era realmente bonito, 3 voltas de pérolas perfeitas com fecho de ouro. Deve estar em algum lugar do quarto, senhora. A senhora quer que eu ajude a procurar? Já procurei em todo lugar, ela quase gritou. Não está! Alguém pegou, alguém roubou de mim. O Fernando apareceu na cozinha nesse momento, ainda de pijama, cabelos despenteados. O que foi, mãe? Por que está gritando essa hora da manhã? Meu colar sumiu, o colar de pérolas da vovó. Alguém roubou. Fernando me olhou então e tinha algo no olhar dele que me deu calafrios. Algo calculista, frio. Ivone, você mexeu no quarto da minha mãe ontem? Mexe sim, senhor. Como mexo todo dia. Limpei, arrumei, troquei os lençóis. E viu o colar? Vi sim. Estava no porta-joias em cima da penteadeira, como sempre. E agora não está mais, Dona Teresa disse, cruzando os braços. Só você mexeu no quarto ontem. Só você teve acesso. Entendi então para onde aquilo estava indo. Vi a armadilha se fechando, sentindo o sangue gelar nas veias. A senhora está insinuando que eu roubei? Perguntei, tentando manter a voz calma, mesmo com o coração disparando. Não estou insinuando, estou afirmando, ela disse, e tinha convicção na voz que me assustou. Você foi a única pessoa no meu quarto. O colar estava lá, e agora não está. Você pegou. Eu não peguei nada, senhora. Trabalho aqui há 3 anos, nunca levei nenhum pires, nunca desrespeitei a senhora. Como pode me acusar assim? É sempre assim, ela disse para o Fernando, ignorando completamente minha defesa. A gente confia, trata bem e no final somos roubados. Não aguento mais essa gente sem caráter. Aquelas palavras foram como tapas na cara. Essa gente. Como se eu fosse menos humana por ser pobre, por ser empregada, por precisar trabalhar para viver. Vou revistar sua bolsa, o Fernando disse, já indo na direção do quartinho. Pode revistar, falei, a raiva começando a substituir o medo. Não vai achar nada porque eu não peguei. Ele revistou minha bolsa, meus pertences, até o armário onde guardava meu uniforme extra. Não achou nada, claro, porque eu não tinha pego nada. Deve ter escondido em outro lugar, Dona Teresa disse, não se abalando nem um pouco. Ou já vendeu, Ivone, ou você devolve. Meu colar ou eu chamo a polícia. E foi naquele momento, olhando para aquela mulher que eu tinha servido por 3 anos, que tinha cozinhado para ela, limpado a casa dela, aguentado os caprichos dela, que algo dentro de mim quebrou. Não era só raiva, era revolta acumulada de toda uma vida sendo tratada como cidadã de segunda classe por gente que se achava melhor só porque tinha nascido com dinheiro. Pode chamar a polícia, falei. E tinha uma calma perigosa na minha voz. Mas antes, a senhora tem certeza que quer fazer isso? Tem certeza que quer expor sua vida para a investigação? Vi o rosto dela ficar pálido. O Fernando deu um passo na minha direção. Está me ameaçando? Não estou ameaçando ninguém. Só estou dizendo que, se chamar polícia, vai ter que explicar muita coisa. E eu sei de muita coisa sobre essa família. O silêncio que se seguiu foi tenso, pesado. Dona Teresa e o Fernando me olhavam como se estivessem vendo outra pessoa, não a empregada submissa que conheciam há 3 anos, e de certa forma estavam, porque algo tinha mudado dentro de mim naquele momento. Tinha passado o limite, tinha chegado no ponto onde perder o emprego era menos assustador que continuar sendo humilhada. Do que você está falando? Dona Teresa perguntou.
Mas a voz saiu trêmula, sem aquela autoridade que sempre tinha. Estou falando das contas atrasadas que se acumulam no escritório, das cartas do banco ameaçando execução de hipoteca, dos objetos da casa que somem mês a mês, dos empenhos da casa de penhores que encontrei no quarto do seu filho. Eu sei, Dona Teresa, sei que essa família está falida. Sei que vocês vivem de aparências enquanto afundam em dívidas. O rosto dela ficou vermelho, depois branco. O Fernando cerrou os punhos, deu mais um passo na minha direção. Você não tem direito de mexer nas coisas da minha família, de bisbilhotar, de... Eu não bisbilhotei. Eu limpava essa casa todo santo dia. Vi as coisas, ouvi as conversas. Vocês me tratavam como se eu fosse mobília, como se não tivesse ouvidos, olhos, cérebro. Então ouviam, conversavam, deixavam tudo aberto na minha frente. Dona Teresa sentou numa cadeira da cozinha, como se as pernas não aguentassem mais seu peso. Parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Isso não muda o fato de que você roubou meu colar, ela tentou, mas a voz saiu fraca, sem convicção. Eu não roubei nada, e a senhora sabe disso. Sabe porque seu colar não sumiu ontem, sumiu faz uma semana, quando a senhora levou para aquela joalheria do centro. Eu vi. Eu estava limpando o vidro da frente da loja quando a senhora entrou com a caixa. Vi pelo reflexo. A expressão no rosto dela confirmou que eu estava certa. O Fernando olhou para a mãe, confuso. Mãe, é verdade? Dona Teresa não respondeu. Apenas ficou ali sentada, olhando para as próprias mãos, derrotada. A senhora vendeu ou empenhou o colar, continuei. A verdade saindo toda de uma vez agora que tinha começado, provavelmente para pagar alguma conta urgente. E resolveu me culpar pelo sumiço. Afinal, quem ia acreditar na palavra de uma empregada doméstica contra a palavra de uma Almeida? Tinha a conta do clube, ela disse tão baixo que quase não ouvi. Iam cancelar nossa associação por falta de pagamento. Não podia deixar. O que as pessoas iam pensar? Vi o Fernando passar a mão no rosto, exasperado. Mas não era exasperação com a mãe por ter vendido as joias da família. Era exasperação por ter sido descoberto, por a farsa estar desmoronando. Tudo bem, ele disse finalmente. Cometemos um erro. Mas isso fica entre nós, certo, Ivone? Você continua trabalhando aqui, a gente aumenta seu salário, todos ficam felizes. Só precisa ficar quieta sobre o que sabe. Olhei para ele. Para aquele homem de 35 anos que nunca trabalhou um dia na vida, que vivia às custas da mãe enquanto fingia ser importante. E senti pena. Pena e nojo ao mesmo tempo. Não quero trabalhar mais aqui, falei. Não quero aumento de salário. Não quero nada de vocês além das minhas coisas e do pagamento dos dias trabalhados esse mês. Dona Teresa levantou a cabeça e tinha algo de desesperado no olhar dela agora. Você não pode ir embora assim. Quem vai cuidar da casa? Quem vai cozinhar? Você assinou contrato. Contrato que vocês não registraram direito porque não queriam pagar os encargos. Então, tecnicamente, nem funcionária registrada eu sou. Posso sair quando quiser. Fui até o quartinho. Tirei o uniforme, vesti minha roupa normal, peguei minha bolsa, meus pertences e voltei para a cozinha onde os dois ainda estavam, parecendo perdidos sem saber o que fazer. Quero meu pagamento, falei. Trabalhei 15 dias esse mês. É meio salário. Não tenho esse dinheiro agora, Dona Teresa disse. Pode passar aqui na sexta para buscar? Não, quero agora. Pode me pagar com cheque. Ela hesitou, mas foi até a bolsa, pegou o talão de cheques, preencheu um tremulamente, me entregou sem olhar nos olhos. Peguei o cheque, guardei na bolsa e saí daquela casa pela última vez.
Enquanto caminhava pela rua, sob o sol forte daquela manhã de segunda-feira, sentia algo que não sentia há muito tempo: liberdade. Tinha perdido o emprego, ia ter que procurar outro, ia ser difícil porque Dona Teresa com certeza espalharia que eu era ladra. Mas pela primeira vez em anos, tinha me respeitado, tinha defendido minha dignidade. E aquilo valia mais que qualquer salário. Cheguei em casa no meio da manhã. Meu marido José estava lá. Era dia de folga dele na construção onde trabalhava. Estranhei me ver chegando cedo. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Contei tudo. Desde a acusação de roubo até a verdade que revelei, até minha saída. Ele me ouviu em silêncio, a expressão ficando cada vez mais séria. Você fez certo, ele disse quando terminei. Essa gente rica acha que pode pisar na gente porque somos pobres. Ainda bem que você não deixou, mas ficou preocupado também. Meu salário era importante para a família. Sem ele, ia apertar. As meninas ainda estudavam. O menino estava fazendo curso técnico. Tínhamos contas, compromisso. Vou achar outro emprego. Falei com mais convicção do que realmente sentia. Tenho referências boas das casas anteriores. Os Almeida vão falar mal, mas tem gente que sabe que sou honesta. Nos dias seguintes procurei emprego. Mas, como previ, a coisa não foi fácil. Dona Teresa tinha espalhado pela cidade inteira que eu era ladra, que tinha roubado joias caríssimas dela. A história cresceu no telefone sem fio da cidade. Algumas versões diziam que eu tinha roubado 100 mil reais em joias. Outras diziam que tinha levado prataria antiga, quadros, até móveis. Ninguém queria me contratar. As patroas que me conheciam das casas anteriores me olhavam com desconfiança, dizendo que não tinham vaga, que já tinham contratado outra pessoa, qualquer desculpa para não me dar emprego. Foi humilhante. Ia de casa em casa, oferecendo meus serviços, sendo rejeitada sempre com aquele olhar de julgamento. Podia ver o que pensavam. Se os Almeida, uma família tão importante, disseram que ela é ladra, deve ser verdade. Fiquei 2 meses sem emprego, vivendo do salário do José, apertando o orçamento, cortando tudo que podia cortar. As meninas entenderam, ajudaram como puderam, mas era duro, muito duro. Foi num sábado de manhã que tudo começou a mudar. Estava no mercado, comprando o básico para a semana quando esbarrei na Dona Marta, uma das minhas antigas patroas, aquela que tinha me dado referência para trabalhar na casa dos Almeida. Ivone, ela sorriu ao me ver. Faz tempo que não te vejo. Como vai? Hesitei, sem saber se devia contar, mas ela parecia genuinamente interessada. Então contei. Sobre a acusação, sobre ter descoberto a falência dos Almeida, sobre não conseguir emprego desde então. O rosto dela foi ficando cada vez mais sério enquanto eu falava. Eu ouvi a história, ela disse quando terminei. Mas ouvi a versão da Teresa, claro, que você tinha roubado joias valiosas, que era golpista que fingia ser empregada honesta. Mas, conhecendo você como conheço, nunca acreditei muito. Ela ficou quieta por alguns segundos, pensativa. Você sabe que a Teresa está mentindo sobre as joias, não sabe? Ela disse finalmente. Sei porque minha prima trabalha naquela joalheria do centro. Foi ela quem avaliou o colar de pérolas que a Teresa levou para vender. Senti o coração acelerar. Tinha testemunha. Tinha como provar que não tinha roubado nada. Sua prima confirmaria isso, publicamente? Dona Marta pensou, mordendo o lábio. Olha, a joalheria tem política de confidencialidade com clientes, mas o que a Teresa está fazendo com você é difamação, é crime. Se você processar, minha prima pode ser chamada como testemunha e vai ter que falar a verdade. Processar custava dinheiro que não tinha.
advogado, taxas, tempo. Mas a ideia de poder limpar meu nome, de provar que não era ladra, era tentadora demais. Deixa eu ver o que posso fazer. Dona Marta disse: tenho um sobrinho advogado. Vou conversar com ele, ver se aceita seu caso. Uma semana depois, recebi ligação do Dr. Rodrigo, sobrinho da Dona Marta. Marcamos reunião no escritório dele, um lugar pequeno, mas organizado no centro da cidade. Dona Marta me contou sua situação. Ele disse direto ao ponto: quero te ajudar, mas preciso que você me conte tudo, desde o começo, sem omitir nada. Contei tudo. Desde quando comecei a trabalhar na casa dos Almeida até o dia da acusação. Falei das contas que via, dos objetos que sumiam, dos empenhos na casa de penhores, da joalheria, de tudo. Ele anotava tudo, fazendo perguntas específicas, pedindo datas, detalhes. Isso é um caso claro de difamação, ele disse quando terminei. E possivelmente calúnia também, já que te acusaram de crime que não cometeu. Você quer processar? Quero limpar meu nome. Quero que a cidade saiba que não sou ladra. Então vamos fazer o seguinte: vou entrar com processo por danos morais. Vou pedir que a joalheria forneça o comprovante da venda do colar com data e tudo. Isso vai provar que você não roubou nada. E quanto vai custar? Ele sorriu. Minha tia me contou que você trabalhou para ela por anos, que é pessoa honesta e trabalhadora. Vou fazer pro bono. Só vai pagar as taxas do fórum, que não são muito altas. Quase chorei ali no escritório dele. Finalmente alguém acreditando em mim, ajudando, dando chance de me defender. O processo foi protocolado na semana seguinte. E aí a cidade começou a comentar. Não só sobre mim processando os Almeida, mas sobre o porquê. As pessoas começaram a fazer perguntas. Se a Ivone roubou mesmo, por que ela está processando? Se fosse culpada, não ia querer chamar atenção, não é? Dona Teresa tentou me procurar. Mandou o Fernando na minha casa oferecendo dinheiro para eu retirar o processo. Ofereceram 5.000 reais, depois 10.000, depois 15.000. Recusei tudo. Não era sobre dinheiro, era sobre dignidade, sobre verdade, sobre justiça. O julgamento foi marcado para 3 meses depois, e naqueles 3 meses, a investigação para o processo revelou muito mais do que apenas o colar vendido. Revelou a situação financeira completa dos Almeida, as dívidas enormes, a hipoteca da casa que estava prestes a ser executada, os empréstimos que não pagavam, o cheque sem fundo, tudo, e a cidade ficou sabendo. Porque processo é público e advogado do outro lado tentou argumentar que eu estava inventando histórias por vingança, mas documentos não mentem, certidões de dívidas não mentem, comprovantes de penhores não mentem. A máscara perfeita dos Almeida estava finalmente caindo e toda a cidade estava assistindo. Os meses esperando pelo julgamento foram estranhos. De um lado, aliviada por finalmente ter alguém ajudando, acreditando em mim. Do outro, assustada pelo que podia acontecer, pelas pessoas que ia desagradar. Porque na cidade pequena, desgraçar uma família tradicional como os Almeida era como desgraçar a igreja, a prefeitura, as pessoas importantes. Eu não era ninguém. Eles eram tudo. Comecei a sentir o peso das olhadas nas ruas. Alguns com pena, olhando para mim como se eu fosse corajosa, mas perdida. Outros com desprezo, como se ainda acreditassem na versão dos Almeida. E outros com aquele olhar de curiosidade mórbida de quem quer saber do drama, de quem gosta de fofoca. Precisava trabalhar. Não podia ficar em casa esperando o julgamento. O Dr. Rodrigo me ajudou a encontrar emprego em casa de uma família que era amiga dele,
os Pereira. Eram pessoas boas, simples, que pagavam bem e não tinham ciência com o que a cidade inteira falava sobre mim. Na casa dos Pereira, trabalhei com dedicação. Queria provar para mim mesma que era boa no que fazia, que não era isso que os Almeida tinham dito sobre mim. Cozinhava bem, limpava impecavelmente, era prestativa. A dona Pereira gostava muito de mim. Uma vez, ela me perguntou diretamente sobre a história. Ivone, você realmente roubou as joias dos Almeida? Ela perguntou sem preconceito, apenas curioso. Não, senhora. Eu descobri que eles estavam falidos e os confrontei sobre isso. Acusaram de roubo para tentar me silenciar. Ela apenas acenou, confiando em mim. Não precisava de mais explicações, mas nem todo mundo era assim. Uns vizinhos meus começaram a evitar a atravessar a rua quando me viam. A Cristina, filha mais velha dos Almeida, a que morava em São Paulo, voltou para a cidade para tentar alguma coisa. Vi ela conversando com gente influente, provavelmente tentando consertar a reputação da família. Ouvi boatos de que ela estava dizendo que isso tudo era inveja minha, que era mentira pura, que a família Almeida era vítima de uma empregada ressentida. Que eu tinha tido oportunidade de trabalhar numa casa boa e não tinha gratidão, queria prejudicar quem me ajudou. Era mentira, claro, mas mentira repetida 1000 vezes vira verdade na boca das pessoas. E eu sentia aquilo pesando dia após dia, a pressão de estar sendo julgada por toda a cidade enquanto esperava por um julgamento oficial. O Dr. Rodrigo me pediu para ser cuidadosa nesse período, não dizer nada sobre o caso para ninguém além de família, não responder provocações se alguém me abordasse, apenas deixar os documentos falarem. Mas era difícil. Era difícil ficar calada quando ouvia as mentiras. Era difícil não explodir quando via o Fernando num bar, rindo, gastando dinheiro que não tinha, enquanto a cidade toda te via como ladra mentirosa. Foi numa tarde que algo importante aconteceu. Estava voltando do mercado quando encontrei o Sr. Paulo, dono de uma confeitaria. Ele me conhecia há anos, tinha visto toda a minha trajetória de trabalho. Ivone, ele chamou quando me viu passando. Entra aqui um pouco. Entrei na confeitaria, achando que ele ia pedir para eu fazer alguns bolos para ele. Mas não era isso. Quero te contar uma coisa, ele disse, sentando numa das mesas. Aquela história dos Almeida, a falência, tudo aquilo que você revelou. Ele respirou fundo, como se estivesse tomando coragem. Eu sabia disso tudo faz tempo. Seu Antônio, pai deles, devia um bom dinheiro para mim. Empréstimo que ele pediu anos atrás, disse que ia pagar logo. Nunca pagou. Quando ele morreu, tentei cobrar de Dona Teresa, mas ela me disse que não tinha dinheiro, que era problema meu. Vi quantidades grandes sumindo da conta deles, cheques sem fundo, dívidas acumulando. Eu tenho amigos na Câmara Municipal que me contam essas coisas, mas ninguém fala porque os Almeida têm influência. Se você falar, te derrubam. Se você ficar calado, eles continuam. Então, quando ouvi que você tinha tido coragem de falar, de confrontar, meu coração ficou feliz, ele disse, porque alguém finalmente não teve medo. Perguntei se ele podia ser testemunha, se podia falar sobre a dívida que tinha com seu Antônio. Ele hesitou. Minha família é pequena, meu negócio é pequeno. Se eu apareço como testemunha contra os Almeida, fico marcado nessa cidade. Mas ele respirou fundo de novo. Mas também preciso falar a verdade. Não está certo ficar calado vendo injustiça. Deixa eu conversar com o Dr. Rodrigo. Vou ser sua testemunha. Aquele encontro me deu esperança. Se tinha outras pessoas na mesma situação que eu, pessoas que sabiam que os Almeida eram fraudulentos,
Talvez eu não estivesse tão sozinha quanto pensava. Talvez houvesse mais gente cansada de fingir, de aceitar mentiras, de deixar a farsa continuar. Comecei a conversar com outras pessoas discretamente, com a mulher do zelador que trabalhava no banco e conhecia os detalhes das dívidas dos Almeida, com o padre da igreja que tinha ouvido Dona Teresa pedindo para ele abonar as dívidas da paróquia que ela tinha deixado de pagar, com vizinhos que tinham visto coisas estranhas na casa, móveis sumindo, gente chegando para retirar coisas. Todos tinham histórias, todos tinham testemunhado algo que comprovava o que eu estava dizendo. E todos, depois que eu falava sobre o processo, concordavam em testemunhar. Porque, sabe, quando você coloca as coisas desse jeito, quando você dá às pessoas opção de permanecer na mentira ou dizer a verdade, muita gente escolhe a verdade. Muita gente está cansada de fingir, de aceitar que gente rica pode pisar em gente pobre sem consequências. O Dr. Rodrigo ficou surpreso quando comecei a trazer todas essas testemunhas. De repente, ele não tinha apenas um caso de difamação contra uma empregada doméstica acusada injustamente. Tinha um caso de fraude familiar, de má conduta, de quebra de contrato com fornecedores e prestadores de serviço. Dona Teresa e Fernando começaram a aparecer em público menos. A Cristina parou de tentar consertar a imagem. A casa que antes recebia visitas, que era ponto de encontro da famílias importantes, ficou vazia. Soube que tentaram vender a casa para pagar algumas dívidas, mas ninguém queria comprar, porque todo mundo sabia que ela estava hipotecada, que era questão de tempo até o banco executar e retirar à força. Comecei a sentir a dinâmica mudando na cidade. O poder dos Almeida tinha rachaduras, e uma vez que as rachaduras aparecem, é difícil ficar como se nada tivesse acontecido. Uma noite, meu marido José chegou em casa com notícia. Ivone, o Fernando foi visto comprando coisas em casa de penhores. Vendendo, quer dizer, vendendo relógios, abotoaduras, coisas de valor. Aquilo confirmou o que eu já sabia, que eles continuavam se desfazendo de tudo que era valioso para tentar manter a aparência de normal. Na semana anterior ao julgamento, recebi um bilhete. Tinha sido entregue para a dona Pereira, que me passou com cuidado. Era assinado por Fernando, basicamente pedindo desculpas, dizendo que tinha tido um momento de fraqueza, que tinha pressionado a mãe para me acusar para proteger a reputação da família, que sabia que eu era inocente desde o começo, mas que tinha tido covardia de falar. Guardei aquele bilhete, não como prova. Dr. Rodrigo disse que ia ser bom ter, mas como lembrança de que até gente que você acha que nunca vai admitir culpa, às vezes admite. Na véspera do julgamento, dormi mal. Acordei várias vezes durante a noite, o coração disparado, pensando em tudo que podia dar errado, pensando na possibilidade de o juiz não acreditar em mim, de os Almeida terem influência demais para serem punidos, de eu continuar marcada como ladra. Mas também tinha esperança. Esperança de que a verdade finalmente prevaleceria, que eu seria vindicada, que aquela luta teria valido a pena. Meus filhos estavam ali comigo aquela noite, a casa cheia de família, de apoio. Minha filha mais velha, segurando minha mão, dizendo que ia dar tudo certo. Meu marido lembrando que eu tinha razão em não desistir, em não aceitar a acusação falsa. E eu, ali no meio daquele amor de família, senti algo que tinha perdido nesses meses de humilhação. Senti que ainda tinha valor, que meu trabalho importava, que meu testemunho importava, que eu importava, apesar de ser apenas uma empregada doméstica em cidade pequena, porque no fim a gente não quer muito, a gente só quer ser visto, ser ouvido, ser respeitado,
A gente quer que a verdade importe mais que status social. A gente quer justiça. E no dia seguinte, ia estar em uma sala de tribunal lutando por exatamente isso. O tribunal estava cheio naquele dia. Pessoas que eu conhecia de toda a cidade estavam ali, sentadas nos bancos de madeira, curiosas para saber o resultado, para testemunhar o drama que era a queda dos Almeida. Dona Teresa estava ali também, sentada ao lado do advogado dela, um homem importante de São Paulo que ela tinha contratado em última tentativa de se defender. O Fernando não estava. Soube, depois, que tinha ficado em casa, que não conseguia encarar. A Cristina estava sentada do outro lado da mãe, com a cara fechada, como se aquilo tudo fosse inconveniente demais para ela. Quando o juiz entrou, todo mundo ficou em silêncio. Era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, expressão séria. Ele leu o caso todo de novo, conferindo tudo nos papéis, olhando de relance para mim e depois para os Almeida. O advogado deles começou a falar primeiro. Argumentou que eu era uma pessoa ressentida, que tinha inveja da família, que tinha cometido o roubo. E quando fui descoberta, inventei aquela história toda sobre falência para desviar as atenções. Argumentou que os Almeida eram família respeitada, com história de décadas na cidade, enquanto eu era apenas uma empregada doméstica que podia estar mentindo para vingar. Vi algumas pessoas na plateia balançando a cabeça, concordando. Vi outras com expressão duvidosa. O medo que tinha durante toda a noite anterior voltou. Então foi a vez do Dr. Rodrigo. Ele começou apresentando a evidência mais importante: a comprovação da venda do colar de pérolas pela joalheria. O documento estava assinado, datado, com valor de venda muito menor do que o colar valia, o que confirmava que tinha sido vendido por necessidade urgente, não por capricho. Apresentou depois todos os documentos das dívidas, as certidões de empresas que forneciam serviços para a casa e não tinham recebido, os comprovantes de empréstimos não pagos, os avisos de hipoteca em risco, tudo documentado, tudo oficial. Depois, chamou as testemunhas. O Sr. Paulo foi primeiro, falou sobre o empréstimo que seu Antônio nunca pagou, sobre ter tentado cobrar de Dona Teresa sem sucesso. A mulher do zelador do banco falou sobre os cheques sem fundo que via passando. O vizinho contou sobre os móveis que sumiam, os arrombos que via na casa de pessoas levando coisas, e então me chamou. Levantei com as pernas tremendo, coloquei a mão na Bíblia. Prometi falar a verdade. O Dr. Rodrigo foi me orientando através das perguntas. Contei tudo de novo. O que tinha visto, ouvido, deduzido. Os 3 anos que trabalhei lá, o relacionamento com a família, como descobri sobre a falência, como fui acusada injustamente. Quando ele terminou, o advogado dos Almeida se levantou para fazer perguntas. É verdade que você mexeu nas coisas privadas da minha cliente? Ele perguntou com tom acusatório. Mexi quando estava limpando o quarto. É parte do trabalho. E nunca pensou em levar alguma coisa? Não. Eu trabalho pelo salário que me pagam, não por esmola. Você não sabia que pérolas legítimas custam muito dinheiro? Sabia, sim. Mas também sabia que trabalho honesto vale mais. Ele não gostou de minha resposta. Tentou me confundir com perguntas capciosas. Tentou me fazer parecer mentirosa. Mas eu tinha a verdade do meu lado. E era difícil me derrotar quando eu estava certa. Quando as perguntas terminaram, o juiz me olhou de uma forma que me deu esperança. Via nos olhos dele que tinha entendido, que acreditava em mim. Dona Teresa foi chamada depois. Ela tentou fingir aquele ar de dona respeitável, mas quando o Dr. Rodrigo começou com as perguntas, ela se desmantelou. Você vendeu o colar de pérolas para a joalheria do centro?
Ele perguntou, mostrando o comprovante. Eu precisava de dinheiro para pagar conta. Então você vendeu e depois acusou sua empregada de roubar? Ela não respondeu. O silêncio dela era mais eloquente que qualquer palavra. A verdade é que sua família está em situação financeira desesperadora, não é? Dr. Rodrigo continuou. Está com dívidas que não consegue pagar, perdendo propriedades, vendendo bens de família para manter a aparência. Dona Teresa não respondeu. Apenas olhou para o advogado dela, esperando que ele fizesse algo. Mas nem ele sabia o que fazer diante de tantas evidências. Quando as testemunhas da defesa foram chamadas, que incluía apenas a Cristina e uma amiga de Dona Teresa, não tinham nada de concreto para apresentar. Apenas repetiam o discurso que a Ivone era ladra, que era ressentida, mas sem evidência alguma. O julgamento durou horas. No final do dia, o juiz disse que daria sua sentença na semana seguinte. Aquele fim de semana foi de espera angustiante. Meu marido tentava me acalmar, dizendo que tinha ido bem, que tinha chance de ganhar, mas eu ainda tinha medo, porque na cidade pequena, influência é tudo. E os Almeida ainda tinham influência. Na segunda-feira seguinte, voltamos ao tribunal. A sala estava lotada novamente, todos querendo saber a decisão. O juiz entrou, sentou e começou a ler sua sentença. Falou sobre os fatos apresentados, sobre as evidências, sobre a credibilidade das testemunhas, sobre a falta de evidência concreta de que eu tinha cometido qualquer crime. E então chegou ao ponto crucial. Considerando que a acusação de roubo contra Ivone Silva foi feita sem fundamento, que não havia evidência alguma de sua culpabilidade, que era baseada unicamente em insinuação e desespero financeiro da família acusadora, eu, juiz, condeno a família Almeida por difamação e calúnia contra a ré. Ouvi a multidão respirar. O juiz continuou, fixando indenização por danos morais no valor de R$50 mil. R$50 mil. Era mais dinheiro do que eu tinha visto na vida. A defesa pode recorrer, o juiz disse, mas isso é minha decisão. Quando saí do tribunal, sentia como se estivesse flutuando. Pessoas me parabenizavam, apertavam minha mão. O Sr. Paulo veio me abraçar. Dona Marta estava ali, com os olhos marejados de felicidade. Você mereceu, ela disse. Meu marido me pegou nos braços, levantando, rodando comigo. Minhas filhas choravam de alívio. Era tudo que a gente precisava, tudo que a gente queria. Mas havia a questão. Os Almeida tinham dinheiro para pagar os R$50 mil? Sabia que não tinham. Sabia que estavam falidos, que aquele dinheiro não ia sair. Dr. Rodrigo me explicou que poderia executar a sentença, que podia entrar em processo de cobrança, mas que provavelmente ia ser inútil. A casa ia ser penhorada de qualquer forma pelas dívidas que tinham. Não ia sobrar nada. O que importava não era o dinheiro. Entendi naquele momento. O que importava era ter meu nome limpo. Era ter a verdade reconhecida legalmente. Era ter a cidade toda sabendo que eu tinha razão, que era inocente, que era os Almeida que estavam errados. 3 dias depois, a notícia saiu no jornal da cidade. Família Almeida é condenada por difamação contra ex-empregada doméstica. Havia os detalhes da sentença, dos documentos apresentados, de como a falência tinha sido descoberta. A cidade inteira soube. E, de repente, as pessoas que tinham me evitado começaram a me cumprimentar de novo. Olhares que eram de condenação viram de admiração, até de arrependimento. Dona Teresa saiu de casa poucas semanas depois. Vendeu o sobrado, conseguiu um preço muito baixo porque todo mundo sabia da hipoteca e se mudou para São Paulo para morar com a Cristina. O Fernando desapareceu.
Soube que tinha ido para outra cidade que estava tentando recomeçar do zero. A casa dos Almeida ficou vazia por um tempo, depois foi dividida em apartamentos por um novo dono. Aquele lugar que tinha sido símbolo do poder e da importância da família deixou de existir como eles conheciam. Mas o que me fascinou mais foi o que aconteceu depois com a reputação deles, sem a presença física no bairro, sem aparecerem na missa de domingo, sem jantares beneficentes. Os Almeida foram esquecidos rapidamente. As novas gerações nem sabiam quem eles eram, a importância que tinham se evaporou. E eu me tornei famosa de outro jeito. A empregada doméstica que enfrentou família rica, que não aceitou acusação falsa, que colocou a verdade para fora. Ficava conhecido como pessoa de caráter, pessoa que não deixou se intimidar. Aquilo abriu portas para mim. Comecei a ser procurada por famílias importantes da região vizinha, que tinham ouvido minha história e queriam me contratar. Remuneração melhor, respeito maior, reconhecimento profissional que antes eu não tinha. Trabalhei mais 10 anos depois disso, até aposentar. Aposentei com dignidade, com histórias para contar, com cicatrizes que tinha transformado em força. Hoje, aos 62 anos, sou avó de 5 netos. Meus filhos cresceram, se formaram, construíram vidas respeitáveis. Meu marido José faleceu há 3 anos, mas deixou o legado de um homem que apoiou sua esposa quando precisava, que acreditou na verdade mesmo quando parecia que ela não importava. Aposentei aos 55 anos com pensão decente. A vida que levei depois foi diferente de tudo que imaginei. Sem o cansaço do trabalho doméstico, pude descansar, pude viajar, pude conhecer meus netos enquanto eles nasciam, em vez de estar limpando casa de outra pessoa. Mas o que realmente mudou foi a forma como as pessoas me viam. De empregada invisível virei mulher que tinha coragem. De alguém que devia ser humilde e calada, virei símbolo de que gente pobre também merecia justiça. A história dos Almeida continuou circulando pela cidade. Com o tempo, as pessoas fizeram seus próprios julgamentos. Alguns nunca acreditaram que eu tinha razão, continuam achando que é mentira, que eu inventei tudo. Mas a maioria entendeu. A maioria viu que eu era vítima de uma acusação injusta que tinha feito o certo enfrentando. Dona Teresa faleceu há 5 anos. Ouvi que passou seus últimos anos vivendo na penúria, que a Cristina também tinha dificuldades financeiras. Que ironia que a família que se achava tão superior terminasse onde terminou. Mas não sinto satisfação. Sinto apenas compaixão, porque, no fim, a ganância e a desonestidade sempre cobram preço. O Fernando apareceu em minha porta um dia, uns 10 anos depois do julgamento. Eu quase não o reconheci. Tinha envelhecido muito, estava magro, tinha aquele ar de quem sofreu muito. Ivone, ele disse quando abri a porta. Posso falar com você? Deixei ele entrar. Ofereço café como se aquilo fosse conversa normal e ele começou a falar. Precisava pedir desculpas, em pessoa, pela acusação falsa, pela humilhação, por toda a dor que te causei. Minha mãe está a morrer, está pedindo que eu procure pessoas que prejudicamos e peço perdão. E você foi a primeira. Olhei para aquele homem, para a ruína que tinha se tornado. E não senti raiva. Senti só tristeza. Tristeza por toda aquela vida perdida, por todas aquelas escolhas erradas. Você pede perdão por pressão de sua mãe moribunda ou porque realmente se arrepende? Perguntei. Ele ficou quieto por muito tempo, depois respondeu. Acho que pelos dois, mas principalmente porque vi o resultado de todas aquelas mentiras. Vi você reconstruir vida, ter respeito, enquanto a gente desabava.
e percebi que você era mais forte, mais digna, mais honrada que toda a família Almeida reunida. Eu perdoo você, Fernando. Não para te absolver, não para te dar paz de consciência, mas porque preciso soltar essa raiva que carrego. E porque você me ensinou uma lição muito importante. Qual? Ele perguntou. Que a verdade sempre sai à tona. Que mentira pode durar um tempo, mas no fim os alicerces desabam. Que dignidade vale mais que qualquer riqueza ou status. Você me fez aprender essas coisas da pior forma possível. Mas aprendi. Ele começou a chorar ali, naquela cozinha, onde tantos anos atrás eu tinha confrontado ele e a mãe. Chorou como menino, não como homem, porque tinha perdido a capacidade de ser homem em algum lugar entre mentiras e covardia. Quando ele saiu, recusou o café que tinha preparado. Disse que não merecia. Nunca mais o vi depois disso, mas aquele encontro me fez refletir. Refletir sobre como aquela experiência traumática tinha moldado quem eu me tornei. Tinha me tornado mais forte, sim, mas também mais cuidadosa, mais atenta, mais cética com a aparência. Aprendi que riqueza pode desaparecer num piscar de olhos, que status social é frágil, que o que realmente importa é o caráter que você tem, o respeito que você conquista com ações e honestidade. Aprendi também que falar a verdade tem preço, que vai ter gente que vai te odiar por isso. Vai ter gente que vai contar histórias sobre você para te desacreditar. Mas se você tiver coragem de seguir em frente mesmo com medo, se você tiver fé que a verdade eventualmente prevalece, você consegue. Se você está me ouvindo agora e está passando por algo semelhante, quero que saiba, você não está sozinho. E mais importante, você não está errado em tentar falar a verdade, mesmo que tenha medo das consequências. Eu poderia ter simplesmente saído daquele emprego, procurado outro, deixado os Almeida com seus segredos. Teria sido mais fácil, mas teria me marcado para sempre. Teria acordado todos os dias sabendo que sou acusada de roubo que não cometi, que meu nome estava manchado, que tinha deixado eles ganharem. Aquela linha entre aceitar humilhação e enfrentar verdade é tênue. Não é fácil, especialmente quando você é pobre, quando você é empregada doméstica, quando você não tem os recursos que gente rica tem. Mas é possível. Com ajuda, com coragem, com fé que existe justiça em algum lugar. É possível se erguer. Hoje, quando vejo jovens mulheres começando o trabalho como empregada doméstica, que é profissão que continua existindo, que continua sendo desvalorizada pela sociedade, eu paro para conversar, dou conselho. Falo que merece respeito, que merece dignidade, que não deve aceitar acusações falsas, que deve lutar por seus direitos. Algumas me ouvem. Outras acham que estou sendo ingênua, que mundo não funciona assim, e talvez tenham razão em algumas situações. Mas também acho que é importante tentar. É importante não desistir da ideia que justiça existe, mesmo que seja difícil alcançar. Meu processo foi importante, não só para mim, mas para várias pessoas na cidade. Abriu porta para outras empregadas domésticas reclamarem, para outras pessoas que tinham sido prejudicadas pelos Almeida fazerem o mesmo. Uma delas, uma cozinheira que tinha trabalho lá antes de mim, conseguiu ganhar processo por salários atrasados que nunca tinha recebido. Então minha luta não foi só minha, foi coletiva de certa forma. Foi criação de precedente, de esperança que gente pobre também tinha direito à justiça. Quando me aposentei, recebi convite de uma ONG que trabalha com direitos de trabalhadoras domésticas. Eles queriam que eu desse depoimento, que ajudasse outras mulheres.
Fiz isso por alguns anos, voluntariamente. Contei minha história dezenas de vezes, ajudei mulheres a entender direitos, a saber que podiam processar, que tinha alternativas. Não sou heroína, sou apenas uma mulher comum que tive coragem de falar a verdade quando foi necessário. Que escolhi dignidade sobre obediência cega. Que decidi que meu nome valia mais que meu emprego. O colar de pérolas nunca foi recuperado. Os Almeida o venderam. Os Almeida usaram o dinheiro para pagar dívidas. Mas aquele colar se tornou símbolo de algo maior. De mentira que desabou. De verdade que não pode ser silenciada. Se você está enfrentando situação semelhante, onde foi acusado falsamente, onde está sendo humilhado, onde está sendo desprezado por sua posição social, quero que saiba que sua dignidade vale tudo, que sua verdade importa, que sua voz merece ser ouvida. Pode parecer impossível agora. Pode parecer que o poder está todo do outro lado, que você não tem chance. Mas história após história mostra que quando a gente coloca a verdade para fora, quando a gente enfrenta mentira, algo muda. Pode levar tempo, pode ser difícil, mas muda. Eu tenho cicatrizes daquele período. Ainda tenho momentos onde fico nervosa se alguém me acusa de algo, mesmo que coisa pequena. Ainda tenho memória viva de como foi ser chamada de ladra, de como foi ser julgada sem culpa. Mas transformei aquelas cicatrizes em força. Transformei aquela experiência em sabedoria para compartilhar. E estou em paz. Pela primeira vez na vida, estou realmente em paz. Porque não tenho que esconder nada, não tenho que fingir que não vi o que vi, não tenho que manter segredos que não são meus. A verdade me libertou. E continua libertando outras pessoas que veem minha história e percebem que também têm coragem para falar a verdade dela. Meu conselho para vocês, qualquer um que esteja me ouvindo, é simples. Não desista da verdade, do seu valor, da sua dignidade. Lute pelos seus direitos. Procure ajuda se precisar. Acredite que existe justiça, mesmo que seja difícil de encontrar. E, principalmente, saiba que você merece ser ouvido, ser respeitado, ser visto como pessoa completa e valiosa. Não importa quanto dinheiro tem ou qual é a sua profissão. Obrigada por me ouvirem até aqui, obrigada por me permitirem compartilhar essa história que transformou minha vida e que vocês, onde quer que estejam, encontrem coragem, encontrem voz, encontrem a verdade que precisa ser dita e, acima de tudo, encontrem respeito, porque todos nós merecemos. Um abraço dessa mulher de 62 anos que foi acusada injustamente, mas que se levantou, que enfrentou, que ganhou, não por sorte, não por influência, mas por ter a verdade do meu lado e coragem de falar. Com amor e solidariedade, Ivone.